Fala pessoal, tudo bem? Fazer uma análise de pós-mercado aqui com vocês do dia de hoje, dia 7 de julho, analisar alguns pontos importantes. Para quem assistiu o vídeo que eu compartilhei no Instagram, esse vídeo aqui de análise de pré-mercado, viu que os pontos que foram mensurados aqui foram atingidos. E eu vou explicar, vou comentar de uma forma rápida, né, o porquê desses pontos. Nós tínhamos uma região aqui que foi durante alguns dias respeitada, 98 mil pontos. Então era uma resistência. Resistência, quando rompida, vira região de suporte, certo? Então o preço, tecnicamente, ele teria que vir testar essas regiões aqui, esses pontos de retração aqui, minimamente desse movimento aqui, ó. Deixa eu excluir essa marca d'água. Então qual que foi a projeção que eu fiz? Qual que foi a projeção que eu fiz e por que eu destaquei esses pontos de retração como pontos importantes? Porque nós tínhamos aqui essa região de suporte de preço que quando rompe, olha o primeiro ponto de FIBO aqui, ó, a primeira linha da FIBO. Isso aqui nós projetamos ontem no mercado, antes do mercado abrir, e conseguimos pegar algumas operações aqui na alta, o pessoal da sala pegou também. Então o que é interessante para que a gente busque o próximo alvo, que seria jogar essa linha vermelha aqui, que é a linha de 50% de FIBO, como projeção nesse rompimento? Inicialmente uma correção. É importante que nós tenhamos essa correção. E aonde que é essa correção? Pontos de Fibonacci. Né? Esses 3 pontos de Fibonacci. Deixa eu limpar aqui para ficar mais interessante. Então esses 3 pontos de Fibonacci aqui. Ó. Primeiro ponto. Segundo ponto, né, 50%. E 61, essa terceira linha pontilhada. E onde que nós tivemos a correção? No terceiro ponto aqui da linha de Fibonacci. Então, essa mesma FIBO que eu projetei, eu mantenho ela por quê? Porque o preço precisa corrigir para que nós tenhamos novamente uma alta, uma perna de alta. Claro que ele pode lateralizar, mas isso já seria, enfim, de repente analisar para amanhã o que pode acontecer, mas eu quero falar um pouquinho desse pré-mercado que foi feito, do dia de ontem também, a projeção que foi atingida aqui nesse ponto 5, certo? E aquilo que nós tivemos no dia de hoje. O que é importante considerar também, eu faço de modo rápido aqui, é esse gap que nós tivemos aqui ontem. Esse gap que nós tivemos aqui ontem, certo? Então, a correção do movimento é essa amplitude aqui, dessa mínima até essa máxima, dessa segunda coluna verde aqui. Certo? Então, essa correção. Nessa região de gap. Então, tivemos essa amplitude, uma amplitude, até comentei isso ontem, que precisaríamos de uma correção. Né? Não é um viés, não é um achismo, mas é algo técnico. Né? O mercado trabalha em expansão e correção, então ele expande e corrige. Tá, continuando aqui, eu mantenho esse ponto de retração, né? Eu mantenho essa FIBA aqui para ele vir buscar as regiões de retração, e é onde eu mapeei aqui. Ó. Onde que o mercado abre? Vamos aqui para os 5 minutos agora. Onde que é a abertura do mercado? Ponto de retração. A mesma coisa, olha o gap, olha a extensão do gap. Então nós temos o mercado fechando lá em cima. E olha o que ele acaba abrindo aqui, 734 pontos, mais essa movimentação na baixa aqui, 1000 pontos. Como que eu qualifico uma região de suporte? Amplitude de movimento é uma das várias formas de você qualificar um suporte e uma resistência. E uma delas é essa, amplitude. Quando eu tenho uma amplitude, o que é amplitude? Um movimento de extensão numa região de suporte, ele tende a respeitar e dificilmente ele vai romper. Por que é um nível de suporte importante? Justamente por causa disso, ó. Aquelas marcações que eu comentei com vocês aqui, ó. Não somente isso, né, temos mais um ponto aqui para trás. Então, não somente uma resistência, e a questão da bipolaridade entra aqui também para qualificar o suporte. Então, essa resistência, quando rompida, ela tende a virar um suporte, ela troca, né, a polaridade. Então, ela era resistência, agora o suporte tende a respeitar o preço, e foi o que aconteceu aqui.
Então até comentei sobre essa venda, mas nós tínhamos um ponto de retração, essa linha pontilhada também do movimento que eu compartilhei anteriormente. Você pode voltar para dar uma olhadinha novamente. Beleza? Então o que aconteceu aqui? Esse movimento falhou. Observe que ele falhou esse movimento. Observe aqui que esse movimento ele teve uma falha. Então ele veio, né, podemos ter essa extensão aqui. Ele veio, falhou, tentou romper, né, falhou, não conseguiu romper. Quando ele volta para cima, compra de maior risco, mas seria nesse rompimento. Para a gente buscar o que? Pelo menos a correção desse movimento aqui. Máxima e mínima desse movimento. Então inicialmente eu teria como até alvo aqui, entrando aqui, e foi aquilo que a gente pegou aí basicamente uns 300 pontos nessa alta. Beleza? Então eu vou mensurando, fazendo essas análises do mercado. Poderíamos ter esse rompimento novamente aqui em cima? Sim. Poderia ser já uma correção aqui suficiente aqui? Poderia. Mas o que nós temos na sequência? Esse preço aqui, ó, poderia ser inicialmente uma acumulação para a gente estourar para cima, continuar explodindo para cima, ou uma distribuição para que esse preço acabasse descendo. O que aconteceu com esse preço? Desceu. Aqui você não pega essa venda, dificilmente você pega essa venda. Poderia de repente pegar aqui nesse candle, mas já tem VWAP aqui embaixo. Qual que seria a melhor entrada aqui? Aqui que eu até compartilhei. Seria no candle aqui, rompimento do candle 31, né, ou 33 aqui. Dá bem certinho na VWAP. Então você entrou nesse movimento aqui, junto com o setup de VWAP, aí inicialmente pegou uns 200 pontos. Né? Protegeu a operação, ou pode ter sido estopado. E como que se daria a segunda entrada? Como eu mensurei esse movimento e depois eu puxei essa fibra desse movimento aqui, olha os pontos de retração aqui, segurando o preço. 61. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês esse ponto aqui, ó. Essas regiões de retração, os pontos de retração segurando o preço. O mercado é fractal, então estava segurando nessa região. Entrei novamente aqui nesse doji, stop acima, né, buscando essa venda. Comentei inclusive que caso nós tivermos a perca dessa mínima, nós poderíamos projetar a FIBO, que seria a projeção inicialmente aqui de 50%, que é a linha vermelha, e caso continuássemos rompendo a linha vermelha aqui embaixo, dessa mínima de hoje. Então essa seria a minha perspectiva. Então o que acabou acontecendo com o preço? Continuamos rompendo, quem entrou no trade, isso já era já no início da tarde, né? A gente já não, infelizmente não estava mais na sala. Mas acabamos atingindo aí o alvo lá embaixo. A minha expectativa era 270, né? Que foi esse alvo projetado, esse alvo que eu compartilhei com vocês, o alvo de 270. 97, 270, que inclusive eu compartilhei no Insta. Infelizmente, por pouco, né, ele chegou a atingir 370, que foi outro ponto de retração. Olha aqui, ó, 97.300. Qual o ponto de retração? Aqui, ó, desse movimento maior que eu comentei no início do vídeo, para ver que interessante que o mercado é, né? Daí, novamente, estudando aqui, dando uma olhadinha nesse final do mercado, qual a projeção que eu fiz? Esse movimento aqui, essa máxima do final do dia de ontem, quando nós temos esse rompimento aqui, ó, do início do dia de hoje, olha onde que cravou o mercado. Vou apagar esse caixote amarelo aqui. Posso dizer que eu errei na FIBO? Acredito que não, né? Uma pequena divergência importante foi esse trade aqui de 1.100 pontos, certo? Chegou lá a 1.300 pontos, né, se segurasse até o final, mas aí uma operação de 1.100 pontos. Então, esses comportamentos do mercado baseado que Fibonacci para mensurar os pontos de retração, projeção, confluência de Fibonacci. Confluência, o que é? Claro que simplesmente não vai aprender em 2 minutos. E você tem que estudar direto, fazer os testes, fazer os estudos. Mas a confluência, o que é? Quando eu tenho uma fibra de retração e dentro dessa fibra eu tenho uma fibra que de movimento contrário, projetando um alvo em um ponto de retração do movimento maior de Fibonacci. Basicamente isso é a confluência de Fibonacci, nós tivemos o alvo atingido. E o que acontece aqui, depois que nós atingimos o alvo, naturalmente o movimento, o preço vem para correção. Olha desse movimento de hoje. Olha que ele segurou aqui, 50%. Poderia fazer uma nova venda aqui, mas eu até comentei, né? Que aí já seria um movimento chato, né? E é isso que acontece, né? Quando nós atingimos esses alvos expressivos, fica um movimento chato.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo de análise aí, beleza, galera? Amanhã eu compartilho o pré-mercado